Este programa, composto por 2 partes, é o único desta série que trata especificamente da alfabetização de jovens e adultos. Y hablando de alfabetización de adultos, en este país, en Brasil, es imposible ignorar la enorme contribución de Paulo Freire, que permitió recuperar ciertas dimensiones del proceso de alfabetización que no habían sido focalizadas convenientemente. En particular las dimensiones sociales y la dimensión política del proceso de alfabetización. Y gracias a la difusión internacional que tuvo el pensamiento de Paulo Freire, hoy día en todos los foros internacionales se sabe que no se puede prescindir del pensamiento latinoamericano sobre la alfabetización. O Paulo, mais do que um método de educação, ele construiu uma concepção de vida e uma concepção de ciência. Mas é claro que dentro dessa concepção mais ampla existe uma concepção de educação, né? O Paulo contrapôs de uma maneira muito simples, porque todo grande cientista diz as coisas de maneira muito simples, né? Ele diz que nós devemos contrapor a educação bancária, isso já está na pedagogia do oprimido, a educação bancária que predomina nas escolas do mundo inteiro, uma educação emancipadora. Os trabalhos realizados por Paulo Freire na área da alfabetização se deram no final dos anos 50, começo dos anos 60. Portanto, num tempo onde os conhecimentos disponíveis dessa área eram significativamente menores do que se dispõe hoje. Eu acho que é extremamente importante lembrar que os últimos 30 anos foram anos privilegiados na produção de conhecimentos nessa área. A psicogênese da língua escrita trouxe inegavelmente aspectos novos, extremamente importantes, que abrem novas possibilidades para um trabalho de alfabetização. É importante hoje, para aquelas pessoas que buscam ainda em Paulo Freire um referencial educativo, se elas atuam numa área de alfabetização, é importante levar em conta essas novas descobertas que foram produzidas ao longo desses últimos 30 anos. Depois da pesquisa da psicogênese, ficou muito mais fácil você fazer um trabalho numa linha de Paulo Freire. Isso porque muitas das coisas que faltavam naquele momento, hoje se tem. Paulo Freire e Emília Ferreira são autores importantes e boas referências para quem trabalha com alfabetização e educação de jovens e adultos. Ambos convergem muito nessa consideração do educando como sujeito da aprendizagem, né? Como ele que tem que assumir o sujeito da aprendizagem contra essa perspectiva, como Paulo Freire chama de bancária, de que é o professor que entuxa tudo na cabeça do aluno. Outro aspecto também que é comum, né, nesse mesmo sentido é, por exemplo, a rejeição que ambos têm a você usar na alfabetização uma linguagem artificial criada apenas para alfabetizar. É preciso alfabetizar trabalhando com linguagem significativa do ponto de vista da língua, né? E significativa para o contexto social desse educando. O pensamento Paulo Freire foi inicialmente difundido através de encontros, palestras, grande parte deles com a própria presença do Paulo. E quando Paulo começa a escrever, os seus livros são extremamente marcados pela sua visão de filósofo. Isso dificulta, em boa parte, a compreensão desse material por parte dos educadores
e alfabetizadores. Isso, acredito, é um dos fatores que contribuiu de uma maneira bastante forte para algumas compreensões equivocadas em relação ao seu pensamento. O Paulo fala muito no diálogo, no processo de aprender. E ele, em muitos momentos, exemplifica esse diálogo como uma troca que acontece entre educador e educando. De uma maneira geral, muitos educadores tomam essa troca como algo concreto. Muitas vezes essa troca é entendida como o educador que aprende a fazer uma receita de bolo ou que aprende a fazer massa de pedreiro e que, em troca, devolve àquele aluno a aprendizagem da leitura e da escrita. Ora, é muito difícil o educador perceber que a troca que o Paulo está se referindo é a troca de que ele está aprendendo a ser um educador na relação com o educando. A afirmação de que educador e educando são iguais frente ao conhecimento, muitas vezes é tomado ao pé da letra. E essa compreensão da igualdade faz com que o educador, muitas vezes, deixe de ter o seu papel de educador, que é, sem dúvida, um papel de diferente do grupo com o qual ele está trabalhando. E isso acaba sendo extremamente prejudicial para o próprio encaminhamento do grupo. Uma outra ideia, muito enfatizada pelo Paulo, que é que o trabalho de alfabetização deve partir da realidade do educando. E aí, muitas vezes, esse partir é quase que entendido como ficar na realidade do educando. Na verdade, o que estava se propondo é que os assuntos, os temas, nascessem dessa realidade, da curiosidade, da pergunta dos educandos, mas que, sem dúvida, no trabalho de sala de aula, esse universo fosse se abrindo para novas questões, muitas vezes nem sempre presentes naquelas primeiras. O nome método Paulo Freire é um outro ponto de uma certa confusão. Teria o Paulo um método de alfabetização? Muitas vezes ele mesmo afirmou que ele não era um metodólogo da alfabetização. Na experiência do Mobral, alguns anos depois do golpe, se usa o chamado método Paulo Freire, porque, afinal das contas, se tem tema gerador, se tem um comportamento didático igual. E isso enfatizou com muita força que método Paulo Freire é igual à silabação. A coisa mais forte que ficou, que é um trabalho com sílabas, famílias silábicas, depois você cria outras palavras. Enquanto que, na verdade, este comportamento é muito anterior a Paulo Freire, e na verdade, o comportamento que o Paulo utiliza nas suas experiências em Recife. Porque, naquele momento, era o que tinha de mais interessante, e ele tem o apoio para a busca desse caminho nos trabalhos da Elza, mulher do Paulo, que trabalhou com crianças em fase de alfabetização durante muitos anos. Então, portanto, isso não é específico do Paulo Freire. Ele usa de uma metodologia com certo sucesso na época. Então, confundir e considerar como método Paulo Freire, como trabalho do Paulo Freire, a silabação é, sem dúvida, um grande equívoco. Em 1983, Emília Ferreira e sua equipe publicaram uma pesquisa realizada no México, intitulada Os Adultos Não Alfabetizados e Suas Conceitualizações do Sistema de Escrita. Encontraram semelhanças e diferenças entre adultos e crianças não alfabetizados. Uma das semelhanças é que a evolução das hipóteses de escrita das crianças, pré-silábica, silábica, silábico-alfabética e alfabética, aparece também nos adultos.
Aqui no Brasil, tem vários estudos realizados aqui mesmo que mostram, que comprovam que essas fases pré-silábico, silábico, ocorrem também no processo de aprendizagem de jovens e adultos. Óleo de soja. Não se vê muito, é mais raro, é muito raro os adultos apresentarem aquelas fases mais primitivas, de não diferenciar desenho de letra, ou aquelas fases mais primitivas de fazer bolinha, aquelas coisas não aparecem muito nos adultos. Vamos ver o que pensa sobre a escrita um aluno da professora Angélica, que está em processo de alfabetização. Roque e sua colega estão escrevendo uma lista de cesta básica. A professora pede que escrevam a palavra arroz. Tá errado. Aqui, ó, A, O, Z. O Z tinha de vir cá. Arroz, Z. Arroz, Z. Arroz, Z. Ai, tá errado, tá errado. Aqui. Arroz, Z. É o M aqui, não é? Põe o... não sei, mas eu acho que vai os dois R, que é arroz. Mas tá errado esse arroz aí. O que está acontecendo com o Roque? Ele costuma produzir escritas silábicas, mas quando escreve arroz, tenta incorporar outras letras. No entanto, nenhuma das escritas o satisfaz. Roque parece ter uma imagem mental da palavra arroz que provavelmente lhe sugere o uso dos dois R's e do Z. Nesse momento, a compreensão que tem do sistema de escrita, uma hipótese de escrita silábica, não lhe permite incorporar com eficiência os dois R's e o Z, ficando, portanto, insatisfeito com a sua produção. Você não encontra um adulto com um nível 0 de alfabetização. Né? Você não tem nem criança, né? Não tem mais adulto mais ainda. Quer dizer, não tem alguém que chega para a sala de aula e não sabe nada sobre o mundo da escrita. Quer dizer, alguma coisa ele sabe. Ou ele assina o nome, ou ele conhece as letras, ou ele conhece os números, ou ele distingue a escrita do desenho, ele sabe que está escrito coisas na capa de um livro ou na embalagem de um produto e tal. Muitas vezes ele reconhece graficamente, por causa de estar exposto há tanto tempo, palavras do mundo dos comerciais, da propaganda, como Coca-Cola, McDonald's, não sei o que ele vê muito e sabe o que é, a criança também sabe, né? Então, assim, ele está encharcado de informações sobre o mundo da escrita. Se ele sabe coisas, a gente precisa saber o que ele sabe e usar na sala de aula, né? Se ele tem hipóteses sobre a escrita, se ele tem uma ideia de como escreve o nome dele, se ele conhece um pouco as letras e tal, isso é útil, porque é completamente diferente você saber un poco do que você no sabe nada. Los adultos, particularmente los adultos, y adultos que han estado haciendo trabajos manuales pesados durante muchos años de su vida, estoy pensando en personas que han trabajado en el campo, o personas que han trabajado en oficios muy duros, que exigen mucha fuerza manual. Quizás sería necesario imaginar contextos de producción que no pasaran por el lápiz y el papel. Tengo una experiencia limitada sobre eso, pero la experiencia limitada que tengo me indica que cuando se ofrece a un adulto que está en un curso de alfabetización la posibilidad de utilizar otro tipo de instrumentos técnicos para producir escrituras, estoy pensando particularmente en un teclado,
teclado de máquina de escribir, teclado de un computador que no necesita ser muy sofisticado, ese adulto puede intentar hacer cosas con mayor entusiasmo que cuando le proponemos que escriba con un lápiz o una caneta. ¿Por qué? Porque de pronto puede sentir que le estamos permitiendo de inmediato, sin intermediarios, el acceso a una tecnologia que es prestigiosa. Hoje a gente vai fazer a escrita no computador das quadrinhas que nós temos de memória. Vocês estão em duplas, para que vocês possam discutir que palavra que vai ser agora na quadrinha, se tá bom, se não tá, que letra que vai. E lembrem-se que o computador, se a palavra não estiver certa, ele vai marcar com uma linha vermelha embaixo da palavra. E aí vocês vão poder ver o que não está bom, se tem uma letra que não está no lugar certo, se tem que trocar a letra, se está faltando, se está sobrando, vocês vão poder estar discutindo isso. A hora que estiver certinho, o computador vai tirar a linha embaixo da palavra. Tudo bem? Alguma dúvida? Não? Eu vou passar nas duplas e aí a gente vai conversando e vou ajudando vocês, tá bom? Então, qual que é o primeiro verso dessa outra quadra? 1, 2, 3, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, então, o primeiro... para 12 falta 3. Tá, então 1, 2, 3. Aí escreve ali também, né? É, para escrever. 1, 2, 3. Tá dizendo que não tá bom. O que será que não tá bom, dona Leozira? Tá faltando um T aí. Ó, 1, 2, 3. Não, ele tá... Qual palavra o senhor está escrevendo, agora senhor Arthur? o 2. O 2. O que será que está faltando para fazer o 2? Um D e um U. É um D e um U. O D e o U. Cadê o U? Cadê o U? Vê se tá certo. Tem um S, não tem? Tem. Um S, cara. Coloca o S aí. É 1, 2, 3. O 3 bota o T. Quer botar? Dá mais um espaço. 3. T. O E. 3. O que mais? 3. 3. I. Um I. Tem o I. Dá espaço. Onde é o espaço aqui? Errado. Não tá bom. O que será que não tá bom? É o I. É o I? É. Não. 3. 3 I. Não, tem que ter um I aqui. Então paga o E e põe o I. Bota o I. Bota o I. Agora põe o I. 3. O I. Olha aí. Dá espaço. 3. Não, o I é pra cá. O I é pra onde? Onde a senhora acha que é o I? Pra cá. Primeiro é o T, é o T e o E. O T e o E. Tentar. 3. Tem que ter o E na vez do T. Para fazer 3. 3. Bota o E e o E. Não, Deixa eu ver. vou ver. Não tá bom ainda. Tá Não, bom. tem que botar o T, o T, Que será? I e o S. 3. 3. 3C. Tá 3C. Tá 3C? É, Como que a 3C. gente... O que tem que arrumar então pra ficar 3? 3 I. 3. Então é. Aí, bota o S agora. Muda de linha. Vamos ver, cadê o S? Olha aí. Tá longe, Tá né? longe, tá longe. Aí Aí, põe aí. Tá bom. E o que é que tá errado aí agora? Não tá certo. Bota o E. Dona Leozira, acho Foi. que o 3 ainda não tá bom, mas a gente volta daqui a pouco nele. A atividade de hoje foi uma atividade de escrita no computador. Nessa atividade, os alunos têm que pensar sobre o que eles vão escrever, quais as letras que se usa, e o computador ajuda a dar indícios sobre essa escrita. E fora isso, a possibilidade de lidar com o computador tem mostrado que os alunos ficam muito envolvidos, porque eles acabam
querendo escrever outras coisas, eles terminam, querem escrever outras coisas, mudar o formato da letra, colocar em letras de tamanhos diferentes, poder escrever textos, imprimir aquilo que eles escreveram, levar para casa, mostrar para outras pessoas. Isso faz com que eles tenham um envolvimento muito grande no ato da escrita. O adulto tem uma experiência acumulada, quer dizer, ele tem uma relação com o mundo que é muito sofisticada. Ela não é sofisticada em termos escolares, mas ela é sofisticada em termos humanos, de desenvolvimento. Então ele já viveu, já teve um monte de experiências profissionais, já se relacionou com um monte de pessoas, tem uma concepção de mundo, de vida, tem ideias, tem uma ideologia, tem uma religião. Ele pensa o mundo de uma forma muito mais sofisticada do que uma criança, mesmo que ele seja pouco escolarizado, né? Então a gente tem que pensar a questão do desenvolvimento, atrelado a isso especialmente o conteúdo da experiência do adulto, né? E ajustar o discurso da escola, as preocupações da escola e o planejamento da escola para o adulto a essa ideia, que a escola do adulto muitas vezes está dirigida a necessidades pragmáticas do adulto, né? Então o adulto precisa saber matemática para assinar cheque, saber escrever para ler o contrato de trabalho, para ler placa de ônibus, para não sei o quê, que também é um jeito de empobrecer. A escola tem que ensinar conteúdos escolares para uma cabeça adulta. Um outro aspecto que eu acho que tem pautado muito a relação da escola com esse adulto pouco escolarizado é que o adulto, porque esse adulto que, por não ter passado pela escola e ter assim, uma ânsia de tirar o atraso com relação a essa instituição, que para ele é bastante importante, porque ela é tão valorizada pela nossa cultura e para ele, por ele também é valorizada por boas razões, né? Ele tem uma imagem da escola muito mais tradicional do que os educadores hoje gostariam de que ela fosse. A ideia de escola como uma coisa mais tradicional e a ideia de que tem um jeito certo de fazer as coisas, então todas as estratégias alternativas são eliminadas, é um complicador para lidar com o adulto, né? Então você tem que fazer um trabalho pedagógico de convencimento, de sedução e tal, para que essa população aceite que existem formas diferentes de trabalhar na sala de aula, que não é só sentar e doer a mão de tanto copiar da lousa. Nesta parte do programa, tratamos de alguns aspectos fundamentais da alfabetização de jovens e adultos. Na segunda parte, vamos nos concentrar nas questões didáticas.